Você sabe o que são e quais são as ciências humanas? Sabe para que elas servem? E essa história de que o povo de humanas vive fazendo miçanga na praia, fumando maconha, fazendo suruba na universidade, é verdade? Realmente é uma perda de recursos e de tempo investir em cursos de humanas? Eu preparei uma videoaula dividida em 3 partes, com 10 perguntas e respostas bem didáticas para a gente começar a entender o que são as ciências humanas. Acompanhe agora a parte 1 aqui no História na Medina. Este vídeo não trata especificadamente profundamente sobre um tema da história árabe islâmica, que é a proposta do canal, mas como eu vou abordar a teoria de ciências humanas, então esse vídeo vai servir como suporte teórico para os próximos vídeos. Além disso, eu vou mostrar aqui o que um cientista de humanidades como eu faz e como muitos outros cientistas fazem. Vou mostrar como é o nosso trabalho. Pretendo também combater as narrativas e ideias negativas sobre as ciências humanas, que a gente vê muito por aí. Mostrar que é uma coisa complexa, difícil, que exige esforço individual e coletivo. E aqui eu ressalto que eu sou defensor de todas as ciências, incluindo as exatas. Mas como minha formação é em ciências humanas, principalmente em história, eu vou focar na minha formação, principalmente na história. Antes de começar com as perguntas e respostas, 4 avisos. O primeiro é que o conceito de ciência varia no tempo. Cada época, cada tempo histórico tem a sua noção, a sua ideia, o seu conceito de ciência. Também não podemos confundir aqui ciência com tecnologia. Tecnologia é o estudo dos procedimentos e técnicas sobre as atividades humanas. Ciência é tecnologia? É, mas não é só isso. A ciência não se resume à tecnologia e à produção de coisas ou ferramentas. Ciência também é um conjunto de conhecimento sobre algo, sobre um campo da realidade, uma tradição de saberes acumulada e que vai se renovando com o passar do tempo. As ciências exatas e as ciências humanas têm suas cientificidades específicas. Uma coisa é a cientificidade nas ciências exatas, outra coisa é a cientificidade nas ciências humanas. Cada uma tem a sua. Na história, um historiador francês chamado Marc Bloch disse que a história é a ciência dos homens no tempo. Então ele já considera aí aquilo que eu falei, que a noção de ciência varia com o tempo, e que é fundamental para o trabalho do historiador, o tempo. Um historiador brasileiro chamado Ciro Flammarion Cardoso disse que a história é uma ciência em construção. Então ele pega a noção de que a ciência muda com o tempo e que a ciência vai se desenvolvendo. O que ontem era um fato, amanhã não vai ser. O que ontem era um pressuposto considerado pela maioria dos cientistas, amanhã vai ser questionado e outro pressuposto nasce disso. A ciência é uma construção no tempo. Ela muda, ela é sempre questionada e renovada. Assim, temos que ter em mente que uma coisa é a ciência na época do Newton, por exemplo, outra coisa foi a ciência na época do Einstein, uma coisa era a história científica no século XIX, outra coisa é a história hoje, no século XXI. Eu não vou focar aqui no conceito de ciência e nem na noção de cientificidade nas exatas e nas humanas. Essa discussão é longa. Eu vou focar aqui no conceito básico de ciências humanas, como a gente entende hoje, dentro do ensino universitário brasileiro. Pois é nas universidades e nos centros de pesquisa, ou seja, em instituições de ensino superior, que as ciências humanas se desenvolvem. Lembrando que o nosso sistema universitário herda muita coisa do sistema francês, mas vou focar aqui no caso brasileiro atual. Para preparar essa videoaula, eu estudei outros trabalhos de outros cientistas de humanidades e eu deixei os textos deles descritos e linkados na descrição desse vídeo. Vamos então para a pergunta número 1. O que são as ciências humanas? São as ciências ou campos do conhecimento acadêmico e universitário que estudam o ser humano, nós, como seres individuais e sociais. Ou seja, as ciências humanas estudam nós, os seres, em sociedade, pois é em sociedade que nós estabelecemos relações e normas de sobrevivência e de convivência.
E aí, no exemplo de brincadeira, alguém pode dizer: ah, mas eu sou uma pessoa mais na minha, isolada. Eu fico muito nas redes sociais e vendo filme na Netflix. Rede social já diz o nome, né? Social. Há uma interação social grande lá. E esse comportamento de ficar vendo filme na Netflix por muito tempo é um comportamento padronizado socialmente. Então não tem jeito. Todo ser humano vive em sociedade. Questão número 2. Quantas e quais são as ciências humanas? Essa resposta vai variar conforme o modelo universitário de cada país. Aqui no Brasil, vou elencar as principais: assistência social, administração, antropologia, ciência política, ciências sociais, sociologia, direito, economia, filosofia, geografia, história, arqueologia, artes, jornalismo, relações internacionais, comunicação social, letras, psicologia e pedagogia. Pergunta número 3. O que as ciências humanas estudam? 2 respostas para essa pergunta. As ciências humanas estudam nós, como seres individuais e sociais, e nossas culturas. O ser humano é um ser social porque nós estabelecemos relações sociais para viver. Essas relações são de diversos tipos: afetivas, de trabalho, de gênero, de poder. As ciências humanas estudam isso. Como explica o doutor em Educação Histórica Daniel Medeiros, entender as relações sociais é de fundamental importância para entendermos quem nós somos nas nossas sociedades e no mundo. Eu preciso do outro para entender quem eu sou. Tem aí uma relação de alteridade por envolver o outro. É uma relação tanto de afirmação quanto de negação. Vou dar um exemplo. Eu me entendo como um homem negro, de classe média, de cultura universitária, à medida que outros semelhantes a mim assim me entendem. E eu também entendo, um exemplo, quando eu vou conviver com um hindu, um fiel da religião do hinduísmo. O hindu é tudo que eu não sou. Quando eu convivo com esse hindu, eu vejo, eu não sou o hindu. Então, nessa relação de autoridade, de afirmação e de negação, eu me conheço, eu entendo quem eu sou e o meu papel e a minha função na sociedade. Isso é de fundamental importância. Então, quando a gente despreza as ciências humanas, a gente está desprezando o nosso conhecimento como indivíduo e como ser social. A gente está desprezando o conhecimento do funcionamento da nossa sociedade. Quem não conhece isso tende a se tornar uma pessoa insegura, confusa, até violenta, um alvo fácil, um prato cheio para manipulação de outras pessoas ou de grupos políticos. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência nesse caso. Outro ponto que as ciências humanas estudam são as culturas. O que é cultura? Basicamente, cultura é toda criação, toda expressão, toda manifestação humana. Cada sociedade tem sua cultura, assim no mundo tem várias culturas. A cultura de cada sociedade tem aspectos específicos, só dela, mas também tem aspectos similares que dá para fazer uma comparação com outras culturas, desde que se observe certos critérios. As culturas também influenciam umas às outras no decorrer do tempo, de diferentes modos. Por exemplo, a nossa atual cultura brasileira tem muito de cultura africana e cultura portuguesa e até de cultura árabe, como eu vou abordar em vídeos posteriores. Sendo assim, tudo que não é da natureza e que não é animal é cultura. Cada cultura necessariamente não é superior ou inferior às outras. As culturas são diferentes. Vou falar agora uma série de exemplos de o que é cultura. Normas e regras gerais que regulam a vida em sociedade, como leis e instituições. Invenções artísticas como música, literatura, teatro, cinema, dança, pintura. Formas de se comunicar, linguagens como línguas escritas, linguagens visuais, linguagens corporais e linguagens de sinais, como a Libras, por exemplo. Maneiras de entender o sobrenatural ou divino ou tudo que é inefável, difícil de expressar com palavras, como as religiões, são culturas. Toda religião é uma manifestação cultural. Modos de sentimento e relacionamento, como família, amizade, casamento, também são cultura. Maneiras de contar o tempo natural, como calendários e festividades, também são cultura. Aí a gente já entra num campo que eu vou responder no próximo vídeo, que é a utilidade das ciências humanas. Estudar culturas. Imagine um mundo
sem lei, uma sociedade sem lei, ou que você não entenda a lei para viver nessa sociedade. Difícil. Imagine agora um mundo em pandemia sem arte, onde quem pode ficar em casa precisa se entreter, passar o tempo. Quem tem essa condição, esse privilégio. E aí precisa de arte. Imagine um mundo sem arte, sem o poder reflexivo, educativo e até recreativo da arte, das artes. É um mundo muito difícil. Quarta e última pergunta deste vídeo. Quando as ciências humanas surgiram? É difícil dizer com precisão, porque hoje as ciências humanas estão organizadas, institucionalizadas em universidades ou centros de pesquisa. Mas a gente pode dizer então que desde que existe algum ser humano estudando o que os seres humanos fazem, existem ciências humanas, mas não de forma institucionalizada como hoje. É difícil encontrar essa origem no tempo, mas não impossível. Então, como as ciências humanas estão organizadas hoje em universidades, vamos procurar as origens da universidade, que estão na Idade Média, aquela idade que muitos consideram como Idade das Trevas, o terror, sem nada de ciência. Não foi exatamente isso. Vou deixar aqui embaixo também na descrição o link do podcast do Ogro Historiador, onde eu participei da discussão sobre Idade Média ou Idade das Trevas. Nada de Idade das Trevas, isso é um conceito muito antiquado. Houve muito desenvolvimento científico na Idade Média, claro, de novo, ciência para os padrões da época. Assim, a gente encontra a origem da universidade medieval no mundo islâmico no século IX e no mundo cristão depois, no século XIII. No século IX, no mundo islâmico, a universidade ou a instituição que daria origem na universidade surgiu na cidade de Fez, onde hoje é o Marrocos, em 859. Nesse ano foi fundada uma mesquita madraça por uma muçulmana chamada Fátima al-Fihri. Vamos entender o conceito dessa mesquita, dessa madraça. No mundo islâmico, as mesquitas, os templos, eram mais do que templos. Na verdade, as mesquitas eram um complexo, um grande prédio, onde havia o recinto de atividades religiosas e o recinto de estudos vinculados à religião, mas todas as ciências, na mentalidade da época, estavam vinculadas à religião, a Deus. Então, nas madraças anexadas às mesquitas, se ensinava religião, gramática, poesia e ciências que hoje a gente chama de astronomia, medicina, filosofia e biologia, por exemplo. Em 859, na cidade de Fez, a muçulmana Fátima al-Fihri fundou a Mesquita Madraça Al-Qarauni, que foi a primeira instituição, segundo os registros que sobreviveram, instituição de ensino superior das ditas grandes ciências. Uma instituição que pode ser entendida como universidade naquele contexto e que futuramente gerou a universidade dentro do mundo islâmico. O equivalente a essa instituição no mundo cristão surgiu no século XIII, mas ela vem desde antes. Como uma historiadora que eu pesquisei, que eu usei o texto, a Carolina Gual, ela ressalta que a universidade europeia cristã, ela vem de um processo de urbanização e de organização dos saberes pela Igreja Católica. Então temos aí, de novo, uma instituição religiosa atuando na ciência, como era entendido na época. Então, desde o século XI, a Igreja começou a organizar os saberes, e isso culminou no século XIII, com as primeiras instituições de ensino superior, para aquela época, naquele contexto, que gerariam as universidades. E aí essa historiadora, Carolina Gual, coloca que em 1208 surgiu essa instituição em Paris, onde hoje é a França, e em 1215, na cidade de Bolonha, onde hoje é a Itália, e na cidade de Oxford, que fica hoje na Inglaterra. Então, a gente encontra as origens das universidades e logo das ciências humanas institucionalizadas na Idade Média, no século IX no mundo islâmico e no século XIII, no começo do século XIII, no mundo cristão. Essa universidade se desenvolveu e aí no século XIX ela teve um grande desenvolvimento atrelado com os nacionalismos da época. No século XIX surgiram muitas ciências humanas, cientificizadas, no conceito moderno de ciência, como a história. A história científica surgiu no século IX, em um contexto em que o conhecimento acadêmico estava relacionado intimamente com a visão política na época de nacionalismo. E aí essa história científica, acadêmica, universitária do século XIX tinha alguns pressupostos hoje superados. Essa história defendia
que a única fonte para se estudar o passado era o documento escrito. Ela focava em feitos militares e políticos e em nomes militares e políticos, em grandes batalhas. Na década de 1920, na França, surgiu um movimento chamado Movimento dos Análises, encabeçado por um professor universitário e historiador, Marc Bloch. Esse movimento ficou conhecido como Análise porque esses historiadores publicavam seus estudos numa revista chamada Anais de História, Sociedade e Economia. Os análises defendiam outros pressupostos para a história científica: o diálogo com outras ciências humanas, como economia e política, a análise de estruturas, não apenas de fatos e feitos militares, mas de estruturas, como política, economia, cultura, religião, e também defendiam a história-problema. O historiador teria que partir de um problema do presente para responder, para olhar no passado e buscar essa resposta. Por exemplo, quando surgiu tal religião? Quando surgiu crença X? Qual a origem de tal sistema político? Posteriormente, nos anos 70, na década de 1970, surgiu outro movimento na historiografia francesa que influenciou a historiografia brasileira até hoje, que é a Nova História. A Nova História defendia uma ampliação do que é a fonte histórica, para além do documento escrito, como defendia os análises, e aí fonte histórica é mobília, é arquitetura, várias coisas da dita cultura material, e então os historiadores da Nova História defendiam novos problemas, abordagens e fontes. Eu encerro por aqui este vídeo sobre ciências humanas. No próximo eu vou continuar essa discussão com mais 5 perguntas. Obrigado pela audiência e até a próxima.